Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vocês veem em algum lugar desta tela aqui, em que eu não apareço, porque eu quero que vocês vejam o texto e não é o meu rostinho fofo. Eu tô pensando assim porque se eu colocar, reproduzir na televisão da minha mãe, o que vai acontecer é que o texto vai ficar muito pequeno. Então, infelizmente, a minha cara não vai aparecer. Ou felizmente, né? Porque eu sei que eu sou feio. Então, e hoje estamos sem perfume. Mas continuando. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento. Como desenvolver as ideias numa dissertação, como é que eu faço os dois ou três parágrafos argumentativos no meu texto, Iago? Hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos retomar só algumas coisinhas sobre a introdução. A gente cansa de falar para vocês que qualquer texto, ele primeiro de tudo tem que ir para trás, para depois ir para frente. Deixa eu arrumar só um pouco a câmera aqui. Pronto. Inclusive os nossos slides. A gente está fazendo isso aqui agora, primeiro voltando à introdução para depois anexar ou depois de feita essa retomada, partir para o tema do desenvolvimento, porque é o mesmo movimento. Eu volto para trás e empurro um pouquinho para frente. Não é só um texto redundante que não sai do mesmo lugar, mas é aquela coisa, eu preciso encaixar num todo, inclusive no que a gente já vem discutindo ao longo das aulas anteriores. Então, na aula anterior a gente falou sobre introdução. Introdução, para relembrar, ela precisa ter um tema e a tese. É necessário que você, na introdução, já demonstre que você entendeu qual é o tema e você tenha uma opinião. A tese é a sua opinião formada e o que você considera a respeito daquele tema. Para vocês começarem, seria interessante que vocês já começassem uma introdução com alguns desses elementos coesivos. É notório que, vê-se que, é possível observar que ou observa-se que. Por quê? Quando eu uso esses elementos coesivos, deixa eu só ir um pouquinho mais para trás. Isso, assim. Quando eu uso esses elementos coesivos, eu demonstro para o meu leitor que não só eu sei daquilo que eu estou falando, como também e, sobretudo, eu sei usar a linguagem necessária para modelar a linguagem necessária para uma dissertação. Modelar uma linguagem objetiva. Isso aqui não tem traço de subjetividade. Não é eu, Iago, que acho isso, não são as vozes da minha cabeça que estão achando. É notório. Então é como se um todo coletivo justificasse aquilo que você está falando. É possível observar. Alguém observa. Você não tá dando a sua face para falar, olha, sou eu que tô observando, é uma opinião puramente minha e ponto, tá bom? É só isso. Não, não é assim que funciona uma dissertação. Dando alguns exemplos para vocês, essa redação é O Inferno São os Outros, de 2013, da Bianca alguma coisa, não sei ler esse sobrenome. Com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. Isso é a tese dela. Então, para colocar a tese dela, ela já começa a dissertação falando do que ela chama de signos opostos. Daqui que ela parte, esse é o lugar do qual ela parte. No Brasil, aí vem uma análise social dela. Muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de que as pessoas não conhecerem o ponto inicial de sua responsabilidade. Analisando tal problema e suas consequências, o governo implantou a lei seca, objetivando um menor número de acidentes no trânsito. Olha como ela contextualiza o tema, que é lei seca. Eu disse para vocês, a estrutura é tema e tem uma tese. O tema dela aparece aqui, ó. O tema dessa redação era repercussões da lei seca. E o título dela é O Inferno São os Outros. Nesse sentido, o tema dela está aqui e a tese que ela defende já está na primeira linha do texto dela. Um outro exemplo é um texto de 2016, no qual a autora começa da seguinte maneira. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Então, primeiro de tudo, olha o tema dela. O tema dela é intolerância religiosa. Esse é o tema. E qual é a tese que ela defende? Qual é a opinião, o argumento veiculado pela autora? Que essa questão de intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade de desenvolvimento. Então aqui também nós temos essa estrutura aqui de tema mais tese. Continuando, um outro exemplo de 2017. Os desafios de formação educacional de surdos no Brasil. Aliás, esse tema, várias coisas. Primeiro deles, é necessário dizer que a comunidade surda ela não se vê como deficiente, tá, gente?
Esse tema ele foi mal formulado. Primeiro porque ele é muito difícil para vestibulandos. Ele seria um tema mais para professores pensarem sobre do que para vestibulandos. E num segundo momento, porque justamente existe toda uma cultura surda que é desconhecida. Os surdos em si, que vivem numa comunidade, eles não se sentem sem uma coisa que eles precisariam para ser, entre muitas aspas, normais. Eles se sentem absurdamente normais. Até porque o normal é um construto sociohistórico que se faz pelo que a gente chama de alteridade deficiente. Eu preciso jogar o outro como errado para eu falar que eu sou normal. Então, eu sempre preciso de um bêbado, de um louco, de uma prostituta, de qualquer outra coisa para eu xingar, para falar que eu sou uma pessoa normal e responsável. Eu preciso de uma criança, de um comportamento infantil para falar que eu sou super adulto. Olha que positivo, como eu sou maduro. Eu preciso de um comportamento irresponsável para falar que eu sou muito responsável. Então, feitas essas críticas aqui, minhas, ao tema, vamos lá, que o importante aqui é retomar a introdução do autor. O autor começa da seguinte forma. Vamos tentar achar aqui não só o tema, mas também qual é a tese dele. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, visto que a comunidade historicamente marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além do papel das escolhas na inserção desses sujeitos. Então, qual é o tema? O tema está aqui, ó, o desafio na educação na educação de surdos. Aparece o tema quando ele aqui, visto que a comunidade ele está se referindo à comunidade vista como normal, muitas aspas nesse normal, pelo amor de Deus. A comunidade que não é surda, a comunidade que não é LGBT, a comunidade que não é qualquer coisa do que é chamado como minoria e que não sofre preconceito, né? Aqueles brancos loiros, os olhos azuis de 1,80 m, hétero escroto, é essa comunidade. Promove a falta de apoio da população surda para a educação. Então, o tema aqui já aparece na introdução dele. E qual é a tese? A tese dele é que é necessário avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além do papel das escolas na inserção desse sujeito. Aqui cabe um parênteses meu como professor. Essas 3 linhas finais da introdução desse autor já são o que a gente chama de plano estratégico de texto. Anotem isso. Iago, pelo amor de Deus, o que é isso? Ele já está planejando no texto dele o que ele vai fazer. Ele já está dando para o leitor, falando, olha, nessa dissertação eu acho isso aqui que eu falei, e nela eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Diante dessa perspectiva, primeiro de tudo, eu vou falar dos fatores que favorecem esse quadro no próximo parágrafo, e no parágrafo 3, eu vou falar do papel das escolas na inserção dos sujeitos surdos. É isso que ele vai fazer na dissertação. Então, ele está expondo o plano dele para quem está lendo. Desse jeito, a redação fica muito mais clara e fica nítido aonde ele quer chegar. Vamos ao desenvolvimento? Fechado esse retorno à nossa aula anterior. Por que eu fiz o retorno da aula anterior? Porque vocês, no desenvolvimento, precisam também relacionar ele com o parágrafo anterior. Eu não posso começar do nada, porque senão eu vou escrever o que eu sempre escrevo na redação de vocês, quebra coesiva. Então escrevam. Nesse sentido, primeiramente é necessário dizer, num primeiro momento é preciso destacar que, e aí você destaca o seu primeiro argumento. Inicialmente vale comentar que, aí vem o seu primeiro argumento. Aliás, com relação ao aspecto comentado que anterior é anteriormente. Verifica-se atualmente que, e aí vem o seu primeiro argumento, porque ao fazer isso você está ligando esse parágrafo com a introdução, que foi o que a gente viu até agora. Ligando coesivamente, porque o texto ele precisa de amarrações. O desenvolvimento nada mais é do que uma explicação pormenorizada da tese. Se você faz o que esse autor fez, expõe um plano de texto aqui, fica nítido, tanto para o leitor e para vocês também é mais fácil, porque vocês não se perdem. Você sabe que no segundo parágrafo você vai falar disso daqui, e no terceiro você vai falar disso daqui antes de concluir. Então fica fácil e fica um texto organizado.
Bom, essa questão de desdobrar a tese é porque é o seguinte: qualquer texto é uma proposta de produção de sentido, conforme Antônio Soares Abreu defende, né? Isso não é uma ideia minha, é uma ideia de um dos meus professores. Aliás, beijo, Tom Abreu, saudade. Eu lembrei de coisas aqui da faculdade que eu não posso falar, que a gente. A gente ria na sala. Enfim, esse negócio de desdobrar a tese é o seguinte: sendo um texto uma proposta de produção de sentido, vocês na cabeça de vocês têm uma ideia, uma proposta de produção de um sentido na hora que vocês escrevem. Quando eu estou avaliando, eu vejo quais são as interpretações possíveis a partir daquilo que vocês escrevem. Isso é um trabalho muito difícil, porque aí eu tenho que apontar para vocês, olha, o jeito que você escreve pode levar a uma interpretação que não é a que você quer, e que inclusive é justamente ao contrário. É por isso que vocês precisam se atentar demais às estruturas sintáticas que vocês escolhem e se vocês têm ou não elementos coesivos nas dissertações de vocês. É isso que é desdobrar. O teu texto está claríssimo na sua cabeça. Ele precisa estar claro para quem lê também. Ele não pode ser só uma folha dobrada cujo conteúdo eu não sei o que é. Em que eu não sei o que está escrito dentro. Eu preciso desdobrar essa folha e mostrar tudo que está escrito nela. Porque está na tua cabeça muito claro, tem que ficar claro também para quem está lendo. Bom, nos 2 parágrafos de desenvolvimento eu posso falar de filósofos, filmes, séries ou argumentos de autoridade. E também, num outro, analisar a realidade empírica atual. Por exemplo, se a gente falasse numa dissertação cujo tema fosse a importância de cuidados básicos de saúde no Brasil ou como implementá-los, eu poderia muito bem, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, falar do momento atual que nós estamos passando, que é de uma pandemia de um vírus, e que se motiva justamente porque você pode se prevenir dele com medidas de saneamento básico, como ficar higienizando as mãos, se precaver contra gotículas com o uso de máscara. Então isso tem a ver com o tema. Cai dentro disso aqui, análise da realidade. E uma série que poderia falar muito bem disso e que fala é aquela Black Mirror, que traz muitas distopias, inclusive, só que é aí que a gente vê que muitas distopias são realidade, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre como usar elementos midiáticos nas dissertações. Vocês podem usar também elementos mitológicos ou até religiosos, mas cuidado, pelo amor de Deus. Eu falei mitológicos ou até porque eu tenho noção de que mitologia é religião que não é nossa, né? Porque para os gregos o que a gente chama de mitologia era religião. Mas quando a gente usa a nossa religião, existe um problema que é o Brasil é um país laico. E se você tenta colocar o seu ponto de vista como o único correto e o único possível, aí você está afetando os direitos humanos e isso causa nota automática 0. Então, assim, se vocês forem citar a Bíblia, citem uma passagem que não tenha nada a ver com um Deus que é único, todo-poderoso, ou menospreze outras crenças, tá bom? Bom, tá, Iago, mas me dá um exemplo explícito disso. Vamos lá. Tem um texto da Larissa alguma coisa, porque eu não sei falar esse nome, deve ser alemão, cujo tema era publicidade. Não, o tema era publicidade infantil e o título dela foi Publicidade Infantil, Perigoso Artifício. Esse título segue a estrutura que a gente fala para vocês de ter alguma coisa que retoma o tema, 2 pontos a opinião do autor. Olha aqui, a opinião dela é que a publicidade é negativa, é um artifício que é perigoso para as crianças. Então, aqui no título a gente já tem um recorte, a interpretação para esse texto já é recortada, já é demarcado o espaço no qual eu vou interpretá-lo. É no espaço de alguém. Esse alguém que está falando nesse texto se coloca como alguém que considera a publicidade algo negativamente perigoso e que considera a publicidade algo para a infância e juventude como negativa. É dentro desse espaço que esse autor se coloca e ele mostra esse espaço aqui só nesse título. Só nesse título a gente já tem tudo isso demonstrado. Mas de qualquer modo, olha que interessante. Tá na introdução isso aqui, mas vocês poderiam usar também no desenvolvimento. Essa autora trouxe o anime da Peppa Pig, a animação da Peppa Pig, que pode parecer uma coisa completamente idiota. Pelo amor de Deus, gente, vai trazer o anime da Peppa Pig? Tá, é idiota. Mas olha como ela contextualizou. Uma criança imitando os sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil.
O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas. E olha como ela usa o Peppa Pig só como um instrumento, um gatilho, uma alavanca para ela aqui, retomando aquela estrutura de tema mais tese, falar do tema. Isso aqui, a Peppa Pig, é só um gatilho para ela inserir o tema e a tese dela. Vamos lá. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, o tema é publicidade infantil, o tema já está aqui. Como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil. Olha a tese dela, perigoso artifício. Esses se utilizaram retoma justamente o que está nesse título, para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. E aí ela termina de novo salientando qual é a tese que ela vai defender nesse texto. Pepe é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Publicidade e poder que ela, como autora desse texto, considera como negativos. Deixa eu só melhorar um pouquinho a câmera aqui. Só trazer um pouquinho para frente. Isso. Bom, mais para frente. É necessário que vocês prestem atenção numa coisa. Os dois argumentos que vocês vão trazer nos parágrafos argumentativos, eles precisam seguir um caminho. Precisa ficar claro para quem está lendo aonde você quer chegar com eles. Porque o argumento 2 do segundo parágrafo é importante para o resto do texto? Porque o argumento 3 é importante para o resto do texto? E para isso, é muito importante vocês usarem argumentos coesivos como nesse sentido, dessa maneira, assim sendo, tá? Porque aí explicita para o leitor qual é a sua linha de raciocínio. Gente, isso precisa ficar muito claro para vocês. É necessário que vocês coloquem no papel qual a linha de raciocínio que vocês estão seguindo. E para fazer uma coisa dessas, vocês precisam fazer um plano de texto. Eu vou dar aqui como exemplo uma dissertação que eu fiz para falar sobre, com uma sala minha, sobre o tema ciências humanas seriam ou não científicas, ou mais ou menos científicas que as exatas e as da natureza. E aí, eu como plano pro meu texto de exemplo para minha turma, eu falei assim, ó. Eu para mim e vocês, na hora que estiverem no vestibular, façam isso. Peguem a coletânea, leiam a coletânea de textos e, pelo amor de Deus, não copiem nada. Nada. Isso é sério. Qualquer coisa que apareça da coletânea no seu texto vai ser desconsiderada, é plágio. Então, assim, você vai pegar a coletânea vai te lembrar algum filósofo, vai te lembrar alguma coisa, e você vai anotando do lado, ó. Então, o que eu fiz para mim? Eu vou iniciar falando com a tese e exemplos de que não faria sentido questionar os dois lados da mesma moeda. Então, eu vou, na minha cabeça, puxar algum exemplo disso aqui. Eu vou pegar essa metáfora, eu já decidi uma metáfora que eu vou usar. Dois lados de uma mesma moeda. Porque, para mim, as ciências humanas é um dos lados do que a gente considera como ciências. E, aliás, já vem um segundo tópico meu aqui. Falar da definição dessa autora, que é a minha orientadora, beijo Cristina, saudade, de que haveria ciências e não uma única ciência. E de que é um preconceito a gente achar que o nosso modo de fazer ciência é o único e é o melhor. E aí também eu queria citar o vídeo O Perigo das Histórias Únicas, que eu comentei com vocês na nossa aula de abertura, da Chimamanda. Eu queria citar isso também aqui. Como é que eu fiz isso? Eu começo a minha dissertação da seguinte forma, lembrando que só o Enem não tem título, não coloquei título porque seria uma dissertação para o Enem, mas quaisquer outros vestibulares requereriam um título, e até seria muito interessante que vocês colocassem. De acordo com a mitologia grega, eu começo com algo mitológico. A deusa Discórdia não teria sido convocada para uma festa no Olimpo, e, para se vingar, teria jogado um pomo de ouro à mais bela deusa. Atena, Afrodite e Hera teriam entrado numa disputa da qual Zeus se eximiu de ser o juiz, relegando a tarefa ao mortal Alexandre, que, seduzido pela oferta de que teria o amor da mais bela mulher, escolheu Hera como a vencedora. Contudo, isso causou a chamada Guerra de Troia, pois a mulher mais bela, Helena, já era casada com Menelau, rei de Esparta. E aí eu vou justificar por que eu falei de toda essa baboseira aqui. Não é baboseira, tá? É uma mitologia séria. Dica para vocês, não façam o que eu fiz aqui. Primeiro de tudo, coloquem o contexto e o tema e depois façam o que eu fiz, de colocar algum contexto mítico, alguma coisa, porque fica mais fácil para vocês, tá? No momento inicial de escrita, do que fazer tudo isso daqui e depois justificar.
De maneira muito parecida à lenda, estamos ultimamente entrando em muitas guerras discursivas acerca de qual ciência seria mais relevante. Tal pergunta, na verdade, é tão justificável quanto perguntar qual dos lados de uma moeda tem mais valor. Essa é a minha tese. Como eu planejei no meu plano de texto, e aqui eu estou colocando a tese, eu já estou explicando qual é o tema. Eu só quebrei esse parágrafo, na verdade, isso também faria parte mais ou menos da introdução, porque ele estava muito grande. Mas eu poderia deixar ele aqui, tá? Tal pergunta, na verdade, é tão justificável quanto perguntar qual dos lados de uma moeda tem mais valor, sendo que ambos juntos formam uma moeda específica que pode ser trocada como dinheiro. Em outros termos, o que queremos dizer é que tanto as averiguações conhecidas como ciências da natureza quanto as exatas e humanas teriam seu valor e comporiam cada uma um aspecto de todos os conhecimentos humanos possíveis. Aliás, nesse sentido, olha como eu ligo com o parágrafo anterior. Nesse sentido que eu estou comentando aqui, de todas elas terem uma relação. Cabe trazer à baila os pensamentos de Fargette, estou seguindo o meu plano de texto. Fargette 2012, segundo a qual se falar em uma ciência seria desprestigiar preconceituosa e etnocentricamente muitos saberes, como os indígenas, taxando-os de não científicos ou menos científicos que aqueles feitos por nossa sociedade ocidental. Além disso, é necessário salientar, no segundo momento, que as chamadas humanas, desde a economia, perpassando a psicologia, a linguística, a filosofia e a sociologia, demonstram como o homem não é dono de si mesmo, mas sim submetido a uma superestrutura social. Aqui está errada, do capitalismo, no nosso caso, do sistema linguístico, de lutas psíquicas entre estruturas profundas conhecidas como id e superego, bem como deslindam como as sociedades pensaram e pensam, e como grupos minoritários, como os proletários, são explorados e poderiam se unir para desmontar sistemas injustos e problemáticos. Como consequência disso, reduzir o incentivo para seus estudos, olha eu retomando o tema, e também retirar muitas das disciplinas das obrigatórias do ensino médio, pode ser visto como, o que eu vou dizer agora é a minha tese, retomando o que eu afirmei aqui em cima. Nada além de uma tentativa de controle dos poderosos para manter sua hegemonia e reverberar o status quo. Então, qual é o meu primeiro argumento? O meu primeiro argumento é que a gente tem que falar sobre ciências e não sobre ciência. Para isso, eu estou usando um argumento de autoridade. Eu estou trazendo a autoridade de uma pessoa que sabe, é informada sobre o assunto, ela é doutora. Então, eu estou trazendo alguém que pode falar sobre isso. Façam isso. Se tem fontes, autoridades no assunto do tema da redação de vocês. Por isso que é necessário pesquisa para qualquer dissertação. Eu não posso simplesmente sair escrevendo. Já num terceiro momento, cabe mostrar que muito se tem espalhado os meios e procedimentos de ciências biológicas, em detrimento das demais, como se apenas as primeiras existissem, num processo que vai ao encontro do que Chimamanda Adichie. Eu falei no meu plano que eu ia falar desse vídeo. Eu estou seguindo meu plano de texto, que eu planejei. Critica como sendo uma história única, pois é como se, observando o grande cubo de todos os conhecimentos humanos específicos possíveis, grande parte da sociedade só focasse os olhos num único lado, no caso, sobretudo as exatas, deixando de olhar todos os outros 5 lados, todos os demais conhecimentos possíveis. E esse meu argumento terceiro aqui não só traz um vídeo do YouTube, como também retoma o que eu disse da moeda, das duas faces da moeda. E aí, como é que eu concluo? Ou seja, pelo explicitado nos parágrafos acima, cabem medidas para mudar o problema exposto. Uma das saídas possíveis seria a maior divulgação por parte dos especialistas no assunto sobre suas tarefas e profissões específicas. Caberia ainda aos sindicatos docentes e de especialistas em áreas humanas protestos específicos visando ter mais voz e vez na sociedade contemporânea, para que assim o pomo de ouro não ficasse restrito pela discórdia a apenas uma das várias ciências do mundo, do homem. Aqui, na conclusão, eu retomo a introdução, eu retomo aquele mito que eu citei na introdução e eu tô falando da discórdia que causa você discutir sobre esse tema. Bom, eu espero que tenha ficado claro como eu posso desenvolver um tema. A conclusão é o nosso próximo tema, já antecipando. E a gente vai propor para vocês uma dissertação, eu acredito, sobre esse tema, porque aí vocês já têm um modelo. A gente vai colocar também um modelo para vocês de introdução, desenvolvimento e conclusão na página para vocês analisarem e que na verdade o modelo está aqui. Deixa eu só achar ele para vocês. Só um minuto, por favor. Pronto, achei. O modelo é esse. Essa redação
tá falando sobre justamente a questão do Covid. De qualquer maneira, ela vai ficar como modelo para vocês. Ó, aqui tem a introdução, como desenvolver os 2 argumentos aqui e a conclusão. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Pode mandar mensagem, recado, WhatsApp a qualquer hora, tá bom, gente? Um beijo, um abraço, um aperto de mão para vocês. Fiquem bem.